Bem, se você já fez a primeira atividade descrita no vídeo 1, agora a gente está pronto então para ir para o plano geral, que é o que vai ser abordado nesse segundo vídeo, que é justamente o segundo passo então desse processo. Depois de definir claramente os objetivos, a gente vai estabelecer esse plano geral, esse plano macro, onde as datas também vão ser colocadas de uma forma mais ampla, né? Então a gente chama de datas marco, aquelas datas que a gente tem como definidoras das etapas. Vamos fazer um planejamento de trás para frente, ou seja, a partir do resultado final desejado até o dia que nós estamos atualmente, enxergar as etapas com os elementos necessários para cada uma, então os requisitos que devem ser elaborados e entregues em cada etapa, e colocar tudo isso num quadro geral para permitir o melhor acompanhamento. No caso do nosso TCC, a gente tem já pré-definidas as etapas e o escopo necessário para cada um. Então aqui eu só transcrevo o que a gente já tem como requisito desse semestre, então para que a gente consiga a partir disso visualizar no quadro geral. Então quais são as principais etapas do TCC ao longo desse semestre? Nós temos a primeira avaliação e os requisitos principais dessa avaliação estão descritos aqui, que ela tem como objetivo validar o tema, o terreno, a análise dos condicionantes de projeto, e é uma etapa que nós chamamos de fundamentação. Nessa etapa também se realiza toda a pesquisa, onde são reunidas informações para embasar o lançamento do partido de projeto. O formato de entrega dessa etapa é um formato A3, é uma espécie de caderno digital, ele vai ser entregue em PDF. A segunda etapa é a etapa de banca intermediária, ou entrega intermediária, onde nós vamos ter um caderno também em formato A3 e um conjunto de pranchas no formato A0, além de uma defesa, uma apresentação com a defesa para uma banca e um vídeo que vai reunir essas imagens, esse processo onde se conta o projeto, né? Uma defesa do projeto. Então, são esses elementos que fazem parte dessa entrega intermediária. Um caderno compondo elementos gráficos no formato A3, um outro num formato de pranchas A0, com desenhos mais técnicos, e a apresentação e defesa oral, que ocorre através de um vídeo também com imagens que acompanham essa apresentação. Então, digamos que a gente tem aqui nesses três itens os três principais elementos que devem ser produzidos para essa etapa. Então, a gente consegue visualizar e até entender os requisitos de cada um deles, né, no detalhamento que eles têm, tanto em edital, enfim, mas é só para exemplificar. Então, nós temos um segundo momento importante com uma entrega que é uma avaliação importante no semestre, onde nós temos esses elementos de apresentação que vai reunir desde a fundamentação até a apresentação do anteprojeto, que é a fase de banca intermediária, passando então pelo partido, e tem um conjunto de desenhos mínimos que devem ser produzidos. Então a gente tem como fazer até um checklist com todos os desenhos técnicos e entender, né, que é importante representar as ideias de projeto em plantas como implantação, outras plantas baixas, também cortes, fachadas e tudo mais, perspectivas. Então, com isso, a gente visualiza os requisitos de cada etapa, tanto da banca intermediária quanto da banca final. Então, a banca final também tem esses elementos, o caderno A3, o conjunto de pranchas A0 e o vídeo de apresentação. Então, enxergando isso como um processo de projeto, as três principais etapas seriam a avaliação inicial, a avaliação intermediária e a final. Todas elas vão resultar, então, no final do semestre, nesse conjunto de elementos que vai ser entregue. Um caderno A3, que compõe desenhos mais de apresentação do projeto, de apresentação da ideia, da fundamentação, desenvolvimento do partido, as perspectivas resultantes desse trabalho, a inserção do projeto no contexto, enfim, é um caderno mais com elementos gráficos, visuais, de demonstração da ideia,
e um conjunto mais técnico com pranchas a zero, onde a gente tem os desenhos, cortes, fachadas, perspectivas também, podem acompanhar essas pranchas, mas fundamentalmente nós vamos ter implantação, plantas, cortes, fachadas em escala, com uma determinada representação de escala gráfica para boa compreensão então do projeto nos seus elementos técnicos. E como elemento de defesa nas bancas, uma apresentação multimídia gravada em vídeo. Então esse é o resumo dos principais elementos que têm que ser produzidos ao longo de um semestre, e eles são construídos também ao longo do semestre, eles não são produzidos só no final. Então, para traçar o nosso plano geral, a gente tem que visualizar isso no tempo. Então, aqui está destacado em vermelho essas etapas: a entrega inicial no dia 8 de setembro, a intermediária no dia 20 de outubro, ali na semana do dia 27 é a banca, então nessa semana do dia 20 a entrega, e em dezembro a entrega final no dia 8 e a banca no dia 15 e 16. Então, nós temos essas grandes etapas. No meio desse período, nós temos no dia 15 de setembro uma socialização, que é o momento de apresentação do partido de projeto, e no dia 17 de novembro, uma segunda socialização, onde a gente pode acompanhar a evolução do trabalho, desde a banca intermediária até aquele momento, e uma preparação para a banca final. Cada quadradinho desses representa uma semana do semestre. Nós temos no semestre 20 semanas. Então a gente começa a enxergar isso no tempo de uma forma mais abrangente, por isso chamado de linha geral, depois vai se traduzir num quadro geral, mesmo num calendário. Mas é importante ter essa noção de tempo linear aqui, onde nós temos as 20 semanas que compõem o nosso prazo, vamos chamar de longo prazo em termos de planejamento de projeto, não é porque demora muito, mas é o longo no sentido do nosso maior prazo de planejamento, que é o semestre. Então, o semestre é o nosso longo prazo. Nós enxergamos aqui 3 grandes etapas em vermelho: fundamentação, banca intermediária e banca final, como eu falei anteriormente. Como usar isso para um planejamento? Como desenhar esse esquema num quadro que te ajude, que sirva para ti, que te auxilie na tua rotina e que efetivamente te ajude a ter uma boa gestão do tempo. Nós temos várias ferramentas, né? A gente pode usar desde um calendário, de um planner. Aqui é o exemplo de um planner que é gratuito, inclusive, tem o site onde dá para baixar, ali eu cito a fonte. E é possível então colocar isso numa forma de calendário, com essas datas principais, as chamadas datas marco. Então a gente tem aqui as principais entregas, elas têm que estar registradas num quadro geral que a gente acompanhe o andamento. E é importante também em cada mês, vamos chamar o mês como nosso médio prazo, então a gente tem o longo prazo, o semestre, e o médio prazo, o mês. É importante ter um checklist do mês, um plano geral do mês, ou seja, uma relação de itens que tem que ser produzidos no mês. Por que no mês e não no dia? Porque no dia, muitas vezes, a gente tem a gente consegue fazer o melhor planejamento dividindo ele dessa forma: longo, médio e curto prazo. E à medida que a gente chega no curto prazo, é importante que a gente tenha mais definições, mais certezas, mais controle do dia. E muitas vezes a gente planeja atividades na semana que não acontece num dia, acontece no outro. Então é importante que naquele período da semana a gente consiga cumprir o que foi estabelecido. Da mesma maneira no mês. Eu não sei necessariamente se num dia ou dois eu vou conseguir cumprir aquela tarefa, mas eu sei que naquela semana ela tem que estar concluída. A mesma coisa no mês. Então a gente vai aproximando o planejamento do nosso momento presente e deixando ele mais específico, com mais certezas, com mais controle. No plano geral, a gente vai estabelecer o que seriam as metas do mês, né? Ou a necessidade do mês, o checklist do mês. Então, como atividade final para esse vídeo, é importante estabelecer o teu plano para o período. Então, olhando esse quadro geral, pode ser um calendário do mês, pode ser um Google Agenda, é importante que tu tenha o teu e que fique visível. Né? Se quiser colocar no mural, imprimir, colocar ali no mural para visualizar, com essas datas marco. E também fazer um checklist do que precisa ser produzido em cada etapa do processo. Isso pode ser combinado com um orientador,
do que vocês pretendem, né, elaborar e em qual prazo, mas é importante ter esse plano também do mês. Então, depois de fazer essa atividade, a gente vai para o plano de ação. Te encontro no próximo vídeo.